Vivendo com Jesus, capítulo 26. Caminhos estreitos e ásperos. As paisagens ermas a perder de vista, tomando vulto no deserto da Judéia, bem representavam a aridez e dureza da alma israelita ou vice-versa. Foram muitos os anos em que as multidões ficaram abandonadas, esquecidas do arbitrário poder público ignóbil, que fomentava a miséria moral, sempre responsável pela de natureza econômica e social. Naqueles dias, as perseguições promovidas por Pilatos e os seus subordinados culminaram com verdadeiros sacrifícios humanos, em que o sangue dos galileus misturava-se com os dos animais em que se ofereciam no templo de Jerusalém. Quando Jesus iniciou o seu ministério, produziu um impacto jamais ocorrido em qualquer época, convidando todos à alteração de conduta para a misericórdia, a bondade e o amor, enquanto desfraldava a bandeira da esperança que fora consumida pela crueldade. Abandonado sistematicamente, o povo era instrumento das manobras políticas e da astúcia dos inescrupulosos sacerdotes e de outros esbirros do poder temporal, relegado ao desprezo e à indiferença. O seu verbo quente e gentil traçava normativas de vida e de renovação, proporcionando dignidade e recuperação dos valores morais perdidos. Não eram as aquisições externas que importavam, mas as incomparáveis aquisições do espírito que os acompanhariam indefinidamente, o que proporcionava um sentido existencial de alta significação. Como, porém, reverter o comportamento de submissão desse povo, considerando-se estar secularmente esmagado pelo poder temporal? Como despertar as consciências que foram bloqueadas nas suas mais elevadas reflexões sobre o espezinhar dos dominadores? Como libertar da situação deplorável as vidas que se submetiam às injunções perversas e haviam perdido a capacidade de escolha, de discernimento, de decisão? Submetido ao mais baixo nível social, não podia esse povo amargurado conceber que existem valores preciosos que transcendem as aparências soberbas. Jesus compreendia a situação desastrosa da cultura de subserviência, de exploração, de iniquidade. Por isso, tomado de profunda compaixão, assumiu as suas dores e transformou-as em cânticos de incomparável beleza. Usando o valioso recurso das parábolas, ensinava-o a ver na escuridão, a escutar na balbúrdia, a viver no opróbrio, porém dele saindo de imediato. Seu fascínio tornou-se inevitável e a sua energia mudou para sempre a lamentável situação da ralé, acenando-lhe com as possibilidades de elevação moral e espiritual. A questão tornara-se grave, porque a esse povo sofrido nenhuma bênção ou concessão de misericórdia era reservada, mesmo depois da morte do corpo. A religião fora transformada em recurso de exploração da ignorância, de usurpação dos últimos recursos daqueles que ainda sobreviviam e eram atirados à exclusão. Preces pagas, oferendas a Deus mediante o sacrifício de aves e de outros animais, o formalismo exterior hipócrita, as superstições e os privilégios destinados aos ricos e abonados, aos triunfadores de um momento, não permitiam que surgisse lugar para os humildes lavradores, pescadores, trabalhadores braçais, embora indispensáveis, sobre os quais eram descarregados os mais terríveis flagícios. Jesus conseguiu demarcar de maneira vigorosa qual era o sacrifício mais agradável a Deus e quais os deveres para com Mamon e para com o Pai Celestial.
Foi então que, num dia de júbilos de Boa Nova, quando seguia com seus a Jerusalém, alguém, acercando-se dele, perguntou-lhe: Senhor, são poucos os que se salvam? Tomando da palavra e iluminando-a com a verdade, respondeu-lhe: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E solícito explicou que um pai levantara-se e fechara a porta da casa, enquanto os que estavam do lado de fora, surpresos, solicitaram: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo, eles vos disseram: Não sei de onde vós sois. Logo lhe disseram: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Ele, porém, retrucou: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. E referiu-se às dores acerbas que aguardam os invigilantes, os irresponsáveis, aqueles que, embora havendo convivido com ele, optaram pelos torpes comportamentos em que se compraziam. O caminho áspero na terra é a senda segura para alcançar-se o reino. Não raro, as preocupações materiais com o êxito terreno anulam as realizações transcendentes, substituindo os ideais de enobrecimento. O véu da carne obscurece a lucidez mental e o aprimoramento na organização fisiológica dá a sensação de perenidade, de que tudo sempre transcorrerá bem, sem obstáculos, sem conflitos. A realidade, porém, é bem diversa, enquanto no veículo da transitoriedade humana, pois que, a cada momento, sofre alterações que se transformam em fenômenos graves quando se constrangido a enfrentar as doenças, os transtornos emocionais, a desencarnação. Sem qualquer dúvida, o ser humano tem o direito de usufruir os recursos formosos do corpo físico, especialmente aqueles que facultam viver em nível de alegria e de paz, dele utilizando-se para os investimentos imortalistas. A passagem do Mestre pela Terra, transformadora e eficiente, fincou raízes na psicosfera do planeta e nas fibras mais íntimas daqueles que o ouviram, a fim de que pudessem repetir os seus ensinamentos no curso da história, por todo o tempo por vindouro. Aqueles dias, de alguma forma, assemelham-se a estes dias da sociedade iluminada pelo conhecimento e atormentada nos sentimentos, cambaleante e exausta do prazer ilusório, anelando pela paz e pela real significação existencial. Realmente é estreita a porta da salvação, mas se encontra acessível a todos quantos a desejem ultrapassar. O Mestre jamais desdenhou desafios e dificuldades, demonstrando que toda ascensão exige sacrifício e que a libertação das heranças infelizes é trabalho contínuo e de longo curso. Jesus seguia Jerusalém e narrou inúmeras parábolas de tal forma que as suas lições permaneceram envoltas no tecido da palavra, porém, com todo o vigor da sua personalidade invulgar, convidando à plenitude.